Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz da parte de Deus. No assunto de hoje, que é a segunda lição, nós iremos tratar sobre comunhão. A comunhão que vem do verbo da vida, a comunhão que vem a partir de Jesus, a comunhão que vem a partir do conhecimento de Cristo. E é isso que nós iremos ver na lição de hoje. Portanto, eu peço que você pegue sua Bíblia. Agora, vamos ler junto a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, verso de 1 ao 4. Está escrito assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Bom, um texto lindo. O texto, ele define bem claro. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Falar sobre comunhão, falar sobre ajuntamento de pessoas, isso é um assunto que você pode trazer em diversas áreas, ou você pode usar diversas definições sobre você manter um encontro de pessoas, ou falar sobre ajuntamento de pessoas não está ligado diretamente a alguma fé. Por exemplo, existem pessoas que se reúnem para tomar chá aos sábados, existem pessoas que se reúnem para assistir um evento esportivo, existem pessoas que se reúnem para poder tratar de assuntos de empresa, pessoas que se reúnem para falar sobre os seus pets, ou seja, em diversas áreas da sociedade é possível você ver ajuntamento de pessoas. Mas quando nós falamos sobre comunhão, nós tratamos diretamente da questão espiritual. Nós tratamos da questão que é com a igreja do Senhor. Porque eu defino desta maneira: ajuntamento de pessoas para qualquer outro assunto não passa de um ajuntamento de pessoas. Agora, quando os filhos de Deus, eles se reúnem em propósito de adoração, em propósito de buscar ao Senhor, em propósito de engrandecer o nome do Senhor e ali crescer junto, quando os filhos de Deus se reúnem, é para a comunhão perfeita. E o autor de João, ele começa esta carta de uma maneira meio que surpreendente. Existem vários ramos, existem várias pessoas que não atribuem essas cartas para o apóstolo João. O texto 1, ele não começa de uma maneira, por exemplo, dizendo ou falando: olha, eu, o apóstolo João, servo do Senhor, ou eu, o apóstolo João, discípulo de Jesus. Não. A carta começa de uma certa forma, onde ele já quer falar da mensagem que está proposta nesta primeira epístola. É falar sobre comunhão. Então, independente se é o presbítero João, ou se é o discípulo amado, ou se é o João, o ancião, a proposta da carta é falar sobre esse assunto que é o nosso tema:
comunhão. E aí, meus irmãos, o ponto 1 da lição, ele traz um aspecto de querer falar sobre a base e os fundamentos da comunhão. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, ela é diferente de tudo e ela é espetacular. E quando nós pegamos a carta, os primeiros 4 versículos, ele trata de um assunto um pouco assim, bem peculiar. O que a gente pode observar, o que a gente pode detectar, é que esta carta, ela não está direcionada para um grupo de irmãos. Esta carta, ela não está direcionada para um certo grupo de pessoas apenas. Essa carta, ela tem um perfil de uma carta geral. Ou seja, qualquer pessoa que tomasse posse daquela carta ou tivesse a oportunidade de ler esta carta, ela iria reconhecer o que João queria tratar. Nós vemos que ele começa falando de 4 questões fundamentais. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós contemplamos e aquilo que nós tocamos. Isso é uma questão muito peculiar que o autor da carta, ele se credencia, ele se coloca na posição de alguém que viu o verbo da vida, alguém que viu o mestre, ele ouvia falar, depois os seus olhos viram, depois ele contemplou e depois ele mesmo tocou. Olha que coisa tremenda e olha que coisa maravilhosa. E para a gente tocar nesse primeiro ponto, a raiz da comunhão, ou a base, os fundamentos da comunhão, o que nós temos que aprender é que nós, eu e você, nós precisamos ter um encontro real com o Senhor. Nós precisamos sentir o Senhor. Todos nós, de alguma forma, ouvíamos falar do Senhor, ouvimos falar do Senhor, mas um dia tivemos um encontro com Ele. Um dia sentimos a sua presença. Um dia Ele mesmo nos tocou. E aí nós temos condições de pôr em prática essa comunhão compartilhando com outras pessoas. A comunhão perfeita, ela nasce justamente disso. Primeiro, você conhece o Senhor? Nós conhecemos o Senhor, mas a nossa comunhão, não esqueça, é com o Pai e com o Filho. E quando nós temos essa experiência de conhecer o Pai, conhecer o Filho, nós desejamos sempre compartilhar a palavra do Senhor. Nós não conseguimos guardar esse tesouro em vasos de barro. Nós sempre temos aquela vontade, nós temos aquele desejo de compartilhar a santa palavra de Deus. Quando eu falo sobre experiência pessoal e compartilhar a minha experiência pessoal com Cristo, eu tenho diversos testemunhos, mas eu sempre gosto de usar o caso da Gleice. E escute isso, mais ou menos no ano de 2005, eu trabalhava na parte da tarde. E todos os dias, de segunda a sábado, meio-dia, eu pegava o 882, que é o ônibus que ligava Santa Cruz até a Barra da Tijuca. E durante um certo tempo, esse ônibus ele sempre ia vazio, até porque meio-dia não é um horário tão comum onde as pessoas embarcam no ônibus, no trem. E eu, às vezes, sempre ia sozinho, no máximo com 5 pessoas, no sentido Barra. E eu comecei a perceber que, durante uma certa semana, uma jovem que não era tão comum estar ali presente, ela sentava sempre do lado direito e ela lia a Bíblia.
mas ela lia a Bíblia e ela tinha um terço. E eu ficava ali olhando, olhei na segunda-feira, olhei na quarta-feira, e quando chegou na sexta-feira, o Espírito Santo de Deus, ele disse para mim, vá e pregue para aquela jovem. E eu fiquei até meio assim assustado. Nossa, que isso? Eu tenho que pregar agora, meio-dia, um sol danado, e eu tenho que pregar para essa pessoa, não sei o nome, não sei a dificuldade que ela passa. E o Espírito Santo de Deus, ele disse, sente ao lado dela e pergunte, você entende o que você lê? Você entende o que você lê? E esse texto bíblico, que é muito famoso em Atos, eu vendo esta cena onde eu mesmo estava ali participando, eu fiquei até um pouco com medo, porque quando você chega para falar com uma pessoa, com uma mulher, uma jovem, e você já começa a querer falar de Bíblia, eu acreditava que ela teria uma certa resistência, mas não. Deus já estava preparando todo aquele cenário. E quando eu tive a chance de me sentar ao lado dela e eu perguntei, você entende o que lê? Ela disse para mim, não entendo o que eu leio, mas uma coisa eu sei, eu estou passando grande dificuldade, eu estou passando um momento, uma crise terrível. O meu noivo tomou um tiro na espinha e ele agora está paralisado da cintura para baixo. E eu não sei o que fazer. Então, todos os dias da semana ou 3 vezes por semana, eu sempre vou ao médico para poder falar com ele, para poder dar uma força para ele. E aí, eu ouvindo essa história, eu falei com ela que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito para toda essa situação. E comecei ali a saber o nome dela, eu soube onde ela morava e consegui até pegar o número dela. E aí eu fui para casa, aí orei e falei, Senhor, o que eu posso dizer para alguém que está passando essa luta? O que eu posso dizer para alguém que está passando essa dificuldade? E o Espírito Santo disse para mim, não diga nada, convide ela para a comunhão perfeita, convide ela para um culto. E foi isso que eu fiz. Depois eu soube que ela morava no Jesuítas. E eu perguntei se ela queria participar de um culto, num culto pela manhã. E ela disse que sim. Mas ela disse, olha, antes eu quero que você vá até o encontro dos jovens católicos. E eu, ouvindo aquilo, eu disse, eu irei. Eu vou até esse encontro católico dos jovens. E eu fui lá, participei, conheci pessoas, apertei a mão de vários, mas, na verdade, o que eu percebi naquele encontro de jovens católicos foi que ali o Senhor Jesus, o Pai, eles não estavam em primeiro lugar. O que eu pude perceber ali é que havia um ajuntamento de pessoas, mas ninguém falou de Jesus, ninguém falou do Pai, ninguém falou do Pai. E o autor da carta, ele quer justamente isso. Ele quer que aqueles que iriam ter acesso à carta, eles tivessem uma seguinte certeza. A comunhão é com o Pai e com o Filho, e retire qualquer ídolos do meio desta comunhão. E eu fui até aquele encontro jovem, e depois aquela jovem ela foi até a PIB, num culto pela manhã. E convidei ela mais uma vez para um encontro gospel, e ela foi. E passou mais ou menos uns 3 anos que eu não via mais aquela pessoa. E um dia, passando em Santa Cruz, eu vi aquela jovem e disse, Gleice, como que você está? E ela disse para mim, eu estou muito bem, eu estou muito feliz. Eu falei, por que você está feliz? Por que você está bem? E ela disse, é porque eu já me batizei,
eu agora conheço o Senhor, eu agora conheço o Pai, eu agora conheço o Filho, e mais, a minha mãe e a minha família já está salva para a glória de Deus. Resta apenas o meu pai, mas eu tenho fé que ele também será ganho para o reino do Senhor. E ela testemunhou para mim, ela que estava com depressão, ela que estava triste, ela que não conhecia os mistérios da palavra de Deus, ela que não sabia nada. E Deus me usou pela sua graça e pela sua misericórdia para passar a minha comunhão para aquela jovem, e hoje em dia ela serve o Senhor na Igreja Batista de Monte Oreb, e é uma bênção, é uma jovem abençoada, e talvez eu até envie esse vídeo para ela, mas uma coisa eu sei, que ela está trilhando os caminhos do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós temos que aprender é que nós temos que ter raízes, nós temos que ter bases para a comunhão. E essa base é conhecer o Senhor. Essa base, essa raiz, ela é compartilhando a palavra do Senhor. E eu já faço uma pergunta para você. Você está compartilhando a palavra do Senhor? Como está a sua base de comunhão? Como está as suas raízes de comunhão? Você conhece o Senhor? Você o viu? Você o tocou? Você o sentiu? E agora você está compartilhando a palavra do Senhor? É isso que o apóstolo ele deseja que eu e você possamos fazer quando entramos em contato com essa carta. Então, o ponto 1, ele trata disso, as raízes da comunhão. No ponto 2, nós vamos falar sobre que a comunhão verdadeira reflete a vida de Deus em nós. Esse ponto, meus irmãos e minha irmã, o que nós temos que ter em mente, o que nós temos que aprender? Existe a Bíblia, nós sabemos que parte dela, ela foi escrita em grego. E existe uma palavra no grego que é oida. Oida. E essa palavra no grego, ela dá o contexto de conhecimento, de conhecer. Alguém que foi testemunha ocular de um fato, ou que viu alguma coisa. Talvez no meio jurídico, isso é muito assim fundamental. Quando alguém vai ser uma testemunha ocular, ela de certa forma ela tem um conhecimento. Então essa palavra oida, que é usado aqui na carta, no sentido de conhecimento, palavra de origem grega, ela vai justamente ajudar este segundo assunto. Por quê? Porque quando nós pensamos nessa comunhão perfeita, mas com a vida ligada ao reino, com a vida ligada ao Senhor Jesus, o que é que nós aprendemos? Às vezes, um ajuntamento de pessoas, ou quase sempre um ajuntamento de pessoas sem Jesus, conforme já vimos no verso 1, isso não nos trará um acréscimo espiritual, ou isso não nos trará um benefício espiritual. E isso eu quero já que você pense, você imagine, como estão os nossos cultos? Como está a nossas escola bíblica dominicais? Será que nos cultos que temos participado, será que nos encontros de estudos bíblicos ou escola bíblica, EBD, será que a pauta é Jesus? Será que a pauta é o Pai? Será que nós temos falado daquilo que precisa ser falado para que as pessoas elas possam compreender os mistérios do reino? Muitas das vezes nós falamos de tudo. Às vezes
um grupo de cristãos e, às vezes, um grupo de cristãos de uma mesma família, eles participam, às vezes, de uma festa de alguém, de um filho, de um pai, de uma tia, e eles não tocam, mesmo que ali seja uma festa, eles não tocam no nome do Senhor. Mesmo as pessoas estando em uma festa familiar, elas não reconhecem que aquela bênção de completar mais um ano de vida é porque o Senhor permitiu, é porque o Pai permitiu, é porque o Filho está ali abençoando, intercedendo para que nossas vidas possam ser salvas dos perigos da vida. E o que o autor ele chama a atenção é isso. Será que os nossos ajuntamentos, eles têm sido de qualidade? Será que os nossos ajuntamentos, será que a nossa comunhão, ela está sendo praticada com o oida? Essa palavra de origem grega, será que está acontecendo oida em nossas reuniões? Será que as palavras que temos ouvido, ela está ligada diretamente com o conhecimento do Senhor, com o conhecimento do reino? É isso que o autor de João, nesse primeiro trecho, ele está um pouco preocupado. Ele está querendo que nós não sejamos, que a igreja do Senhor, ela não se pareça com os encontros naturais. As pessoas, nesses dias atuais de pandemia, de incertezas, de lutas, muitas pessoas perderam seus entes queridos. As pessoas querem participar de um culto, ainda que com máscara em seus rostos, mas elas querem sair dali impactadas. As pessoas querem ouvir uma palavra de uma escola bíblica dominical e elas querem ser atingidas, elas querem sentir o seu coração arder. Elas querem ouvir palavras dos púlpitos, seja de um evangelista, de um pregador, de um pastor, e elas querem sentir, elas querem ser tocadas pela palavra poderosa que sai daquele púlpito. Nós precisamos, certamente, colocar o Senhor Jesus no meio de nossas conversas. Nós precisamos colocar o Senhor Jesus, nós precisamos introduzir o Senhor Jesus em nossos assuntos. Nesse mesmo trecho da revista, a gente percebe que dois homens, eles estavam andando no caminho de Emaús. Eles falavam: olha, você viu o que aconteceu? Você viu que tragédia? Você viu que coisa terrível que aconteceram nesses últimos dias? Que tragédia, que desgraça, que calamidade. Um homem justo foi morto. Mas, de repente, no meio daquela conversa, no meio daquele assunto, que já estava se tornando um assunto espiritual, aqueles dois homens, eles são surpreendidos com a presença de um terceiro participante, que foi o próprio Senhor Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz, é por isso que o próprio Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E aqueles homens estavam falando de assuntos ligados a Jesus, e de repente Jesus entra ali no assunto e explica para eles tudo o que aconteceu naqueles últimos dias, e eles têm a certeza e falam uma das frases mais tremendas da palavra de Deus, que é: olha, o nosso coração ardia, o nosso coração ele queimou de alegria quando aquele homem falou sobre acerca das coisas que se passaram nesses últimos dias. Como o nosso coração ardeu, como eu senti a presença de Deus. E é justamente isso, irmãos, que nós temos que praticar. É isso, irmãos, que nós temos que ter em mente.
Como está a qualidade dos nossos cultos? Como está a qualidade das nossas escolas bíblicas dominicais? Está havendo oida? Está havendo conhecimento? Está havendo aquele conhecimento de quem foi uma testemunha ocular ou alguém que sentiu, alguém que foi tocado pelo Senhor? É isso que faz a diferença na vida de outras pessoas. É quando a comunhão, ela nasce disso. É quando a comunhão, ela nasce de uma vida com Deus. É quando a comunhão, ela nasce de algo que está ligado com o reino de Deus. É quando essa comunhão nasce de assuntos do reino de Deus. E é isso que você precisa entender. E é isso que você precisa praticar. Traga o oida para a sua vida. Traga o conhecimento para a sua vida. E fazendo isso, não há dúvidas que o Senhor Jesus, ele comparecerá nos assuntos onde você estiver falando sobre o reino, quando você estiver participando de um estudo, seja em família, seja na igreja, ou seja até pela internet, pelas lives da vida, o Senhor Jesus, ele vai queimar os corações. O Senhor Jesus, ele vai fazer arder os corações de todos aqueles que estão participando. Então, vamos ter também essa comunhão perfeita, que é a comunhão de uma vida com o próprio Senhor Jesus. O terceiro ponto da nossa lição de hoje, nesta curta lição, vai tratar justamente dessa alegria que a comunhão ela consegue proporcionar para aqueles que servem o Senhor. É uma alegria inexplicável para alguns. Mas quando você sente, quando você experimenta, aí você sabe como Deus nos ama, como nós somos amados pelo Senhor, como nós conseguimos tirar toda a carga de culpa que nós tínhamos no passado. Como é bom você sentir o perdão do Senhor. É essa alegria que algumas pessoas não conseguem sentir. É este estado maravilhoso que muitas pessoas ainda não experimentaram. Porque ser cristão não é apenas você se manter de uma maneira séria. Olha, estou aqui, né, em nome do Pai e Pai. Não, não é isso. Embora cada um tenha uma espécie de um estilo de se comunicar, né? Tem pessoas que são mais introvertidas, existem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são um pouco mais sérias, eu mesmo sou um pouco mais sério, mas tem pessoas que gostam muito de brincar. Mas o que nós estamos tratando aqui, neste momento, é falar justamente dessa alegria da comunhão com o Pai e com o Filho. Se você é uma pessoa extrovertida, continue sendo. Pode brincar, pode falar algo interessante. Não pode falar contra alguém, não pode difamar alguém. Você não pode caluniar alguém. Mas se você tem algo para compartilhar, que seja divertido, alegre, que seja bondoso, que venha de uma ética, que tenha a ver com o amor, pode compartilhar, pode ter um assunto que traga momentos de alegria. Mas temos que ter uma certeza. A maior alegria que eu e você podemos ter é quando o próprio Senhor Jesus, ele se revela para nós e ele nos toca de uma maneira diferente. Ele nos toca de uma maneira especial. E nós podemos sair daquele momento de dúvidas espirituais, de incertezas espirituais, de questionamentos espirituais e temos a certeza
A minha comunhão, ela é com o Pai, a minha comunhão é com o Filho, a minha comunhão é com os santos da igreja local que eu faço parte. E ser alegre, irmãos, nós podemos ter certeza. Sem Jesus não dá. Ser alegre sem o perdão divino não tem condições. A boca fala do que está cheio o coração. E se o seu coração está cheio de tristeza, se o seu coração está cheio de rancor, se o seu coração está cheio de mágoa, é isso que você está vivendo e é isso que você tem para proporcionar. Mas quando você sente que as suas algemas, elas foram quebradas, que todas as suas cadeias espirituais, elas foram rompidas, e que você agora é uma nova criatura, que você está vivendo aquilo que diz em João 1,12, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você crê no nome do Senhor? Você crê no Pai? A sua comunhão é com o Pai? Você crê no Filho? Você possui comunhão com o Filho? Você acredita que participar dos cultos em comunhão com seus irmãos, isso é importante? Você acredita que você precisa sim estar fazendo parte de uma igreja local, em comunhão, em coinonia? Você tem essa consciência? Se você está praticando tudo isso, você é uma pessoa alegre. Você realmente tem a alegria espiritual. Eu gosto muito de lembrar de Davi. Quando Davi, ele peca e ele está ali passando um momento de angústia, um momento de depressão, ele está passando um momento caótico, ele está desesperado. E Davi, ele busca o Senhor e ele fala: ó Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. Senhor, me dê de novo a alegria da salvação. E esse texto, ele completa justamente esse assunto. O pecado, ele não produz alegria. A falta de comunhão não produz alegria. Falar mal, tomar conta da vida dos outros, isso não traz alegria. A nossa alegria está na comunhão com o Pai. A nossa alegria está na comunhão com o Filho, o Senhor Jesus, aquele que estava com o Pai, ele se fez carne, ele habitou entre nós, o Verbo, e hoje nós podemos adorá-lo, nós podemos honrá-lo, porque ele foi o único, ele é o único que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. É essa alegria que o mundo não conhece. É esta alegria que o mundo precisa conhecer. E isso passa por mim e passa por você. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos dizer que há uma esperança, que existe um local de delícias, que existe um futuro certo para todos aqueles que estão buscando o Senhor em vida. Porque a nossa alegria, ela não será apenas no céu. A nossa alegria, ela começa quando temos um encontro maravilhoso com o Senhor, no dia em que o Senhor, ele nos perdoou, ele nos limpou, quando nós nos batizamos nas águas e quando nós perseveramos. E é isso que faz uma comunhão perfeita. Conhecer o Senhor, se batizar, perseverar continuamente.
conhecendo o Senhor continuamente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Existe uma canção antiga que diz: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. A comunhão vem dele, a minha alegria está nele. E esse é o resumo que nós temos que aprender. E é isso que nós temos que viver, meu irmão, minha irmã. Esta breve lição de hoje, ela vem mostrar isso, que nós não precisamos de outro Deus. Nós não precisamos buscar outra fonte de comunhão. Nós não precisamos de buscar uma falsa alegria em ajuntamentos naturais. O que fará a diferença em nossas vidas é a comunhão com o Pai, é a comunhão com o Filho. Deus te abençoe muito. Graça e paz.